Olá, queridos irmãos e abençoado por Deus, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui, meus queridos, alegre, feliz, louvado seja o nome do nosso Criador. Nessa tarde, o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez gravarmos um vídeo para o YouTube, para os meus inscritos e para todos os inscritos da graça de Deus. Eita Deus maravilhoso, eita graça maravilhosa que nós estamos vivendo. Meus queridos, veja bem, a satisfação aqui é imensa, é muito grande, sabe por quê? Porque a graça de Deus está se manifestando no mundo inteiro e está sendo simplesmente maravilhosa. Queridos, veja bem, hoje eu fiz um vídeo pela manhã e agora Deus me deu a oportunidade de fazer um novo vídeo para a honra e glória do meu Criador. Meus queridos, eu quero deixar uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 21, e o versículo 12 e 13, que fala assim a palavra de Deus: E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. Disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, o verbo aqui é vós, Jesus usou a segunda pessoa do plural, porque era o tempo presente dele ali. Eu posso usar um verbo transitivo, chamar aquele povo, aqueles cambistas, de vocês. Então Jesus fala assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela covil de ladrão, porque eu estou no futuro da fala. Meus queridos, o que eu quero falar aqui nesta tarde maravilhosa? Louvado seja o nome do nosso Criador, já que esse vídeo ele vai percorrer o Brasil e alguns lugares do mundo, quem sabe. Irmãos, esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, que os nossos ensinos cheguem a milhares, centenas de pessoas, porque as pessoas hoje em dia, no século XXI, estão tendo mais acesso à internet, às informações, estão tendo mais acesso à mídia e estão aí tendo informações diversas. Então, o meu propósito, a minha vontade é que este vídeo alcance milhares de pessoas. Então, veja bem, meus queridos, o que eu quero falar nessa tarde? No templo, Jesus, ele não ofereceu a outra face, pasme você. O mesmo Jesus que ensinou que quando alguém batesse na nossa face, nós teríamos que virar a outra face, mas quando chegou no templo, ele não ofereceu a outra face, mas ele virou as mesas. Qual é a diferença entre oferecer a face e virar as mesas? Qual é a diferença? No templo religioso, era oferecer a face ou virar a mesa. É disso que eu quero falar. Eu achei esse texto bastante interessante. Por quê? Porque, meus queridos, nós observamos uma coisa muito importante. Cada grupo, presta atenção no que eu vou falar, cada grupo apresentou uma resposta diferente para certas crises. Cada crise, ela apresenta um patamar diferente ou um cenário diferente. Verdade ou mentira? Meus queridos, a crise, dependendo da crise, você reage de uma forma diferente. Então, cada grupo apresentou uma resposta diferente para cada crise. Então, é muito bom
a gente colocar isso na nossa cabeça e a gente entender por que que Jesus ele reagiu daquela forma ali quando ele encontrou aquele cenário. Então, vamos observar uma coisa. A resposta de Jesus naquele momento, o que que nós aprendemos com isso? Aquela resposta de Jesus foi uma delas. E nós podemos muito bem aprender com aquilo. Jesus jamais rompeu com o judaísmo. Jesus jamais rompeu com o judaísmo. Preste bem atenção no que eu vou falar, para que você depois não diga que não entendeu. Não venha dizer que não entendeu. O que eu quero dizer? Jesus, ele nunca ou jamais rompeu com o judaísmo. Preste atenção. Mas a sua experiência pessoal de Deus, não é? O levou a reinterpretar, preste bem atenção, toda aquela tradição judaica. Você reinterpretar uma tradição não é a mesma coisa que você romper com aquela tradição. Por exemplo, você que tem uma empresa, se a tua empresa estiver sofrendo crises, você, inteligente que você é, você não vai romper com a sua empresa. Você vai fazer o quê? Você vai reinterpretar uma nova maneira ou um novo jeito de seguir em frente. Um novo jeito de colocar ordem na sua empresa para que ela não venha a falir. Então Jesus, ele jamais rompeu com o judaísmo. Porém, a sua experiência pessoal que ele tinha de Deus, não é? O levou a reinterpretar toda a tradição judaica. Então, essa visão, meu querido, peculiar, fez com que Jesus se confrontasse com o quê? Com outras tendências da época. Você está me entendendo? O sistema religioso que existe aí hoje, como eles não conseguem fazer essa diferença, eles estão aí enganando as pessoas, levando as pessoas aos erros doutrinários, principalmente a doutrina futurista. Por que que os futuristas ensinam tudo errado aos seus comandados? Porque eles não sabem fazer a diferença entre uma tradição e uma reinterpretação daquela tradição. Jesus, ele não rompeu com o judaísmo. Ele reinterpretou toda aquela tradição. Então, nós vamos observar que aquela visão que Jesus teve, aquela visão peculiar, fez com que Jesus se confrontasse com outras tendências daquela época. O que aconteceu? Os evangelhos atribuíam críticas, ou atribuem críticas radicais, não é? Aos fariseus. Preste bem atenção, eu vou repetir. Os evangelhos, não é? Lhe atribuíam críticas radicais aos fariseus, que expressavam, meus queridos, as concepções dominantes entre os rabinos das sinagogas, não é? E no relato, por exemplo, nós temos no relato apócrifo de Tomé, por exemplo, nós temos um relato que fala a respeito de Jesus, que ele atacava os fariseus por tentarem monopolizar o conhecimento religioso. Então, só o livro de Tomé, não é? Que é tido como apócrifo, que registra isso, que Jesus, ele atacava os fariseus por tentarem monopolizar o conhecimento religioso, comparando
ao cão que dorme na manjedoura e não come nem deixa o gado comer. Então foi contra isso que Jesus, ele lutava contra os fariseus, porque os fariseus da época, eles tentavam monopolizar, entendeu, meus queridos, o conhecimento religioso. O que você acha? Como que você acha que o sistema religioso está hoje? O sistema religioso, quando você prega, quando você ensina a doutrina futurista, não é porque eles defendem a religião deles ou a ótica deles, a visão deles. Não. Você sabe por que eles não aceitam a doutrina do preterismo? Porque eles acham que eles são dono da verdade, eles são dono do evangelho. Então eles monopolizaram os evangelhos com respeito às profecias, porque eles, o sistema, eles monopolizaram e acham que só os ensinamentos deles é que está certo. Você nunca parou para pensar isso ou não tinha pensado nisso ainda? Então, era justamente a questão que Jesus, ele lutava e ele contendiam com os fariseus a respeito disso. Então, Jesus atacava os fariseus porque eles tentaram monopolizar, entendeu, meus queridos? Aquele conhecimento religioso. Então, quando Jesus comparou eles como cães, não é? Que dorme na manjedoura e não come e nem deixa o gado comer. A religião, o sistema religioso, eles nem querem, eles nem acreditam, eles não acreditam que tudo se cumpriu em Cristo e que tudo já passou e que tudo já acabou. Eles nem acreditam e nem deixam o povo acreditar. Mas por quê? Porque eles monopolizaram o evangelho e eles querem para eles toda a pompa. Eles querem para eles tudo aquilo que é o benefício para eles. Eles querem para eles o direito de estarem certos. Mas nós sabemos que eles monopolizaram de uma certa forma que para eles, só eles é que têm a verdade. Então, nós observamos que esses caras, eles não têm limite, eles não têm escrúpulos. Então, veja bem, preste bem atenção nisso aqui, e isso é muito importante. Essa foi, meus queridos, por assim dizer, uma briga entre irmãos, não é? Pois os ensinamentos atribuídos a Jesus contêm muitos elementos da doutrina farisaica, como a crença na imortalidade da alma e também na ressurreição do corpo. Então, o conflito real, não é? Que motivou a sua condenação deu-se com a elite sacerdotal dos saduceus que controlavam o sinédrio. E o que era o sinédrio? Era o senado judaico. E o templo de Jerusalém ganhava fortunas, não é? Com a venda de animais para os sacrifícios e o câmbio do dinheiro destinado a esse fim. Então, diante desse sistema corrupto, não é? Então, Jesus, ele não ofereceu a outra face. Ele virou, foi às mesas do templo. Então, essa é, meu querido, a nossa luta contra o sistema. Não oferecemos a outra face, mas contra o sistema, nós temos é que virar a mesa. Você acha que no templo Jesus ofereceu outra face? Não. No templo, porque ele se deparou com o sistema religioso, lá ele não deu outra face. Lá ele virou, foi às mesas. Por que virou às mesas? Porque em Jerusalém, ali no templo, em Jerusalém, os homens estavam ganhando fortunas com a venda de animais para o sacrifício. Você acha, meu querido, o que está acontecendo no sistema religioso de hoje?
Eles vendem animais. O sistema não vende animais, mas vende vela ungida, eles vendem campanha, eles vendem oração no monte, eles vendem vigília, eles vendem indulgência falsificada de dízimo, eles vendem ofertas, eles vendem livros, eles vendem bíblias que eles mandam imprimir, eles mesmos mandam publicar. Hoje você tem Bíblia para tudo quanto é jeito, inclusive para enganar as pessoas. Então, diante desse sistema, e aquele dinheiro, para que era? Era destinado para esse fim. Qual fim? Aquele que era empregado no câmbio dos sacrifícios ali no templo. Então, diante desse sistema corrupto, Jesus, ele não ofereceu outra face. Jesus, ele virou, foi às mesas. Se você fala que você é da graça, com todo respeito, mas se nós, eu vou me incluir também, se nós, que falamos que somos da graça, mas se não virarmos as mesas contra o sistema religioso, eu vou te perguntar, se você não vira a mesa contra o sistema, você tem coragem de oferecer a outra face para eles? Eu não tenho, não. E sabe o que Jesus falou ali? A minha casa é chamada casa de oração, mas vocês fizeram de covil de ladrões. O que você acha que essas sinagogas que estão aí de pé, 4 paredes, é o quê para o sistema? Casa de câmbio, porque é lá que você dizima. É lá que você leva a sua oferta, é lá que você compra canjica, é lá que você compra caldo verde, é lá que você põe oferta, é lá que você compra livros, é lá que você compra cursos teológicos, é lá que você paga para sobreviver ali dentro. Sabe o que é isso? É venda de indulgências disfarçada de mandamento de Deus. Você sabia disso? Você sabia que você praticando as obras da lei, você não está sendo abençoado? É o contrário. Você está sendo, sabe o quê? É amaldiçoado. Ou a Bíblia que eu estou lendo é mentira. Entendeu, meus queridos? Então, a nossa luta é justamente contra o sistema. E não tem essa de, contra o sistema, oferecer a outra face. Não. Contra o sistema, nós temos, sabe o que fazer o quê? É virar a mesa. E usando uma analogia para virar as mesas ali no templo, sabe o que significa virar as mesas? Denunciar essas mentiras, essas aberrações, essas doutrinas que futurizam tudo e nunca deixa o povo livre para viver. Virar a mesa na analogia, fazendo analogia, é denunciar o sistema corrupto, assim como Jesus fez ali no templo. No templo se vira as mesas, mas contra ou aqueles que tentam nos bater injustamente, aí sim a gente vira a outra face. Tem um pastor no YouTube, e essa é mensagem recente dele, e ele mete o pau no pastor Caio Fábio. Ele mete o pau, chama o pastor Caio Fábio até de cachorro morto. Para quem não sabe quem é o pastor Caio Fábio, deveria entender por que o pastor Caio Fábio está sendo chamado de cachorro morto por esse senhor. Você sabe por que o pastor Caio Fábio está sendo chamado de cachorro morto? Porque há muitos anos atrás, pastor Caio Fábio entendeu o que é a graça de Deus, abandonou o sistema religioso, se arrependeu de ter feito parte um dia do sistema religioso, e hoje ele é taxado de cachorro morto, mas só porque
ele abandonou o sistema religioso. Se ele tivesse dentro do sistema, eles não estariam chamando o pastor Caio Fábio de cachorro morto. Mas esse senhor que está chamando o pastor Caio Fábio de cachorro morto, ele é um dos homens que defende a doutrina futurista. Ele é um dos homens que diz que quem não entrega dízimo em dinheiro vai perder a salvação. Esse homem, ele se acha até o salvador da pátria, o salvador do mundo inteiro. Esse homem, ele acha que ele é Jesus. Esse homem, ele acha que ele é Deus. Por quê? Porque ele acha que a salvação é uma prerrogativa dele. Você sabia disso, meu querido? Eu não vou falar o nome desse homem, mas é um dos homens mais conhecidos do Brasil, que quando o seu ministério estava de pé, ele foi um dos homens que ficou mais rico no Brasil, enganando as pessoas e dizendo para as pessoas que se não entregasse o dízimo ia perder a salvação. Mentira! Salvação é prerrogativa de Deus. A salvação, ela não foi feita aqui na terra. A salvação, antes de virmos aqui na terra, ela já estava sendo, ou ela foi preparada na eternidade por Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. E também Romanos, o capítulo é o 2. Então, meus queridos, aprendam uma coisa. No templo, Jesus não ofereceu outra face, mas ele virou, foi às mesas. No templo religioso, temos que fazer o quê? Oferecer a face ou virar as mesas. As mesas. No sistema, nós temos que virar a mesa. Essa é que é a verdade. Se você quer aprender com Jesus, aprenda isso aqui. No templo, que representa o sistema religioso, nada de oferecer outra face. E sim, revirar as mesas. Oferecer a face é quando você é acusado injustamente. Mas se você quer denunciar o sistema religioso, as mentiras do sistema, você tem que virar as mesas. Não oferecer a outra face, mas virar as mesas. Meu querido, isso é o que eu aprendi disso aqui. Estou transmitindo para você. Aprenda uma coisa. Virar as mesas e oferecer a outra face são duas coisas totalmente distintas uma da outra. Uma coisa é o Jesus amor. Outra coisa é o Jesus irado. Jesus amor é aquele que ofereceu a sua vida em favor de mim e de você. O Jesus revoltado é aquele que defendeu a posição daqueles que estão em Cristo em detrimento daqueles que estão enganando as pessoas com seus câmbios para ficarem ricos. E qual o local que eles usam para vender os seus produtos e as suas indulgências? Justamente no templo que eles falam que é a casa de Deus. Mas não é a casa de Deus. Casa de Deus é eu e é você. Aprendam isso. No templo, Jesus não ofereceu outra face. Mas no templo, ele virou as mesas por causa do sistema religioso. Meu querido, um grande abraço para todos os meus inscritos e todos os pregadores da graça no Brasil e no mundo. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio, que eu tenho orgulho de fazer parte desse universo de ensinadores da graça de Deus. Compartilhe, meu querido. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário. Ativa o sininho de notificação. E me ajude. Vamos fazer esse canal crescer? Vamos fazer, meus queridos?
Divulgue para o seu amigo, divulgue para a sua amiga, divulgue no seu trabalho, divulgue para o seu companheiro, divulgue para a sua companheira. Vamos fazer esse canal crescer para a honra e glória do nosso Criador. Além de você compartilhar também, olha, o like é muito importante, porque o like ajuda o canal a crescer. Não se esqueça, graça e paz. Amém.